Conforme anunciamos, nosso entrevistado nesta conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, é Tiago Bonfim, presidente da OAB de Alagoas. Tiago, bem-vindo aqui à nossa conjuntura. Já passou um pouco tempo, mas eu tenho uma certa curiosidade, e o telespectador também pode ter, com relação a algumas coisas ainda da eleição da OAB, que foi no ano passado, você que assumiu agora no começo deste ano de 2013. A que você atribui a sua vitória? Eu pergunto isso porque todos os anos, nas eleições da OAB, sempre surge aqueles movimentos de renovação e nunca nenhum movimento desse se materializou, se concretizou. Veio acontecer isso exatamente agora, ano passado, com a sua candidatura. Bom, Flávio, eu queria cumprimentá-lo, agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Realmente esse tema foi muito abordado logo após a eleição, ainda é abordado hoje. Eu costumava utilizar durante a campanha, e utilizei no meu discurso de posse, uma frase que eu gosto muito do Thiago de Mello, quando ele diz: não sou melhor nem pior, sou igual, melhor é a minha causa. Né? E eu atribuo essa nossa vitória, esse nosso êxito, justamente a esse sentimento de grupo, um grupo efetivamente que sempre se comportou como grupo, e não um grupo que formava um número para uma eleição e que durante a gestão a situação ficava restrita a determinados setores. Né? O que a gente costumava dizer ao longo de toda a campanha é que eu sempre participei de eleição de ordem, ainda estudante, sempre envolvido e tal, e chegou um momento que nós nos cansamos de sermos protagonistas na eleição e coadjuvantes na gestão. Né? Então nós idealizamos esse movimento. Eu não gosto de utilizar o termo ruptura, porque não houve ruptura. Na verdade, o que houve foi uma correção de rumo, né? Uma mudança de rumo. E muita gente também indagava, foi até objeto do debate, como é que nós nos propunhamos a fazer uma renovação, contando com a presença, inclusive em cargos na chapa, de pessoas que já haviam ocupado outros cargos em outras gestões. Né? E é o que eu sempre disse, a nossa renovação não é uma renovação de pessoas, é uma renovação de postura, é uma renovação de comportamento. Só para dar um exemplo a você, mínimo, de uma comprovação de que o meu discurso não era puramente retórica, com menos de um mês de gestão, eu nomeei a comissão que vai conduzir o processo eleitoral para o 5º constitucional do TRT, e de 5 membros da comissão, 3 não me apoiaram. Inclusive foram candidatos em outras chapas, numa demonstração clara de que, para mim, a eleição acabou com a divulgação do resultado. Ok, mas eu volto a insistir um pouquinho na pergunta para saber o que foi que diferenciou o movimento do ano passado, dessa eleição última da OAB, dos movimentos anteriores. Porque essa questão de proposta de renovação sempre havia, como há em outras entidades, mas a OAB era uma coisa muito presente, certo? Esse grupo há muito tempo, esse grupo precisa mudar. Mas o que foi mais determinante Veja, eu acredito que a minha presença na cabeça de chapa foi um fator importante por um motivo muito simples. Eu nunca desempenhei nenhum cargo eletivo na ordem. Nunca. Né? O único cargo que eu já desempenhei, que não é eletivo, é de nomeação do presidente, foi o de vice-reitor da ESA. Então, esse já era um primeiro impacto para o eleitor. Quer dizer, não é uma mera dança de cadeiras. Você vê que o próprio candidato a presidente nunca havia ocupado cargo nenhum eletivo. Então, realmente, era uma renovação. O vice-presidente, Adinaldo Maiorano, também nunca desempenhou cargo nenhum eletivo na OAB. O secretário-geral, Fábio Gomes, nunca desempenhou cargo nenhum eletivo na OAB. O secretário adjunto, Davi Lima, nunca desempenhou cargo, desempenhou, na verdade, na última gestão, o cargo de conselheiro seccional, mas não de diretor. E a nossa diretora tesoureira, Carol Mafra, também nunca havia desempenhado. Então veja que na própria diretoria havia como você, digamos, perceber uma identidade entre discurso e comportamento. Quando se falava em renovação, isso não era só retórica, não é? Some-se a isso o nosso comportamento e a nossa postura também ao longo da campanha. Nós sempre fizemos uma campanha propositiva, não é? Inclusive nos momentos
digamos, polêmicos da campanha. Nós nunca fomos omissos, mas também nunca fizemos daquilo trampolim eleitoral. Então eu acho que foi um conjunto de fatores que fez com que o advogado, que o eleitor percebesse que essa proposta de renovação não era um mero discurso de campanha, mas era algo factível, era algo que realmente estava ali para se consolidar. Outro exemplo, nós com um mês de gestão reativamos a Escola Superior de Advocacia, né? Já oferecemos cursos agora antes do Carnaval, estamos finalizando essa semana um convênio para uma pós-graduação. Então, efetivamente, essa renovação que nós falávamos durante a campanha foi identificada pelo eleitor nos mais diversos pontos. Renovação de postura, renovação também de pessoas, embora não unicamente, né? É interessante da sua campanha é o seguinte: você conseguiu realmente colocar nesses cargos de diretoria, cargo de maior visibilidade, pessoas novas, assim como você, né? Mas durante a sua campanha, inclusive na sua chapa como um todo, tem participação de pessoas mais antigas, mais experientes, tem participação, como as outras também, de grandes escritórios. Aí você conseguiu realmente dar essa nova visão para a ordem do novo, sem ser necessariamente uma renovação tipo 100% em termos de idade. Até porque a OAB é uma instituição que precisa contar com a experiência, como qualquer instituição, você precisa ter continuidade. E nós temos diversos exemplos de apoiadores nossos que estiveram sempre presentes, que participaram, que sugeriram e que nunca condicionaram esse apoio a cargo nenhum, né? Nós temos, por exemplo, o Paulo Vasques, que é um advogado trabalhista extremamente conhecido, um apoiador nosso de primeira hora e participou da campanha, e um entusiasta, nunca pediu cargo nenhum, nunca fez indicação nenhuma. Quer dizer, você vê que as pessoas realmente se identificavam com o nosso projeto. Dr. Alberto Nonô, que é um advogado conhecidíssimo, já desempenhou diversos cargos na OAB, nos apoiou também, nunca condicionou a qualquer tipo de cargo. Tivemos o apoio de alguns ex-presidentes, como o Dr. Zé Ares Bulhões, Dr. Nabor Bulhões. Então, houve uma junção do vigor da juventude com a sabedoria, com a experiência, e acho que a gente está conseguindo dar uma tônica diferente com essa compatibilização de experiências. Tiago, não tem como falar sobre a eleição da OAB, essa última eleição, sem deixar de abordar em dois assuntos. Um deles é a questão dos gastos de campanha, né? Esse ano que passou ficou muito visível, até pelos comitês dos principais candidatos, comitês portentosos, né? Uhum. Que a despesa foi muita para a campanha e, naturalmente, o dinheiro também foi muito alto. De onde é que vem o recurso para bancar essas campanhas de candidatos à OAB? Bom, Flávio, eu posso falar pela minha campanha, pelo meu grupo. Os recursos foram integralmente nossos. Naturalmente, os colegas que têm maiores condições financeiras, que podem fazer uma doação maior, assim o fizeram. Os colegas que não têm condições de fazer uma doação tão grande, não fizeram. Os colegas que não têm condições de doar absolutamente nada do ponto de vista financeiro, também o fizeram. Nós temos diversos colegas que inclusive ocupam cargos importantes e estratégicos que não tinham condições de fazer nenhuma doação financeira, e isso nunca foi cobrado. Então, na nossa chapa não houve nenhum tipo de etiqueta de preço em cargo. Agora, essa eleição foi uma eleição diferente em vários aspectos. Nós tivemos um aumento muito grande do número de advogados, então era preciso se chegar a esses advogados, não é? Eu trabalho muito em direito eleitoral, é uma das áreas que o meu escritório atua, e eu fazia sempre questão de dizer isso durante a nossa campanha da OAB. A gente não pode confundir volume de campanha com ostentação. Nós temos uma categoria extremamente numerosa, então é preciso ter volume de campanha. Para você ter uma ideia, com todo esse volume de campanha, havia advogados, amigos meus, que eu ligava para pedir voto e o sujeito dizia: não sabia nem que você era candidato, né? Então, esse é um tema que foi abordado e acho que tem que ser abordado mesmo, mas o que eu posso garantir é que todos os recursos utilizados na nossa campanha foram recursos exclusivamente oriundos da atividade advocatícia, com origem e destinação lícita. Não houve desperdício, houve volume de campanha, né?
Outro assunto que também chamou muita atenção na campanha que passou foi aquela história que envolveu outro grupo que concorreu à OAB, aquela história da gravação de uma conversa entre alguns membros de outra chapa que estariam acertando para pagar a anuidade de advogados que estavam inadimplentes para que eles pudessem se habilitar a votar. Esse assunto está sendo tratado, está sendo investigado pela OAB. Esse tema, Flávio, como havia o envolvimento da diretoria, esse tema, até onde eu sei, estava sob apuração do Conselho Federal da OAB, né? Ao que me parece, a imprensa divulgou isso abertamente, não houve uma provocação só à OAB enquanto órgão interno, houve uma provocação também à Polícia Federal. Então eu realmente não sei dizer em que pé anda, qual é a situação dessa apuração nos órgãos oficiais. Internamente no Conselho Seccional ainda não chegou nada para nós, né? O que eu sei é que a apuração está sendo feita perante o Conselho Federal, né? Mas naturalmente qualquer provocação que seja feita a nós, a nossa gestão, nesse episódio, em outros episódios, com alegações, com suspeitas de má conduta por quem quer que seja, vai ser feita a devida apuração. Agora, sempre respeitando os princípios mais caros do nosso ordenamento jurídico, o direito à defesa, a ampla defesa, o contraditório, enfim. Ok, vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco a conversar aqui nesta conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET, com o presidente da OAB de Alagoas, advogado Tiago Bonfim. Estamos de volta à conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, na entrevista com Tiago Bonfim, presidente da OAB de Alagoas. Tiago, como é que você encontrou a OAB, a situação da OAB aqui de Alagoas, em termos gerais? Bom, em termos gerais, não há nenhuma grande crise, não há nenhuma grande dificuldade. Financeiramente, nós não tínhamos grandes recursos em caixa, mas isso também é algo que é razoavelmente compreensível até certo ponto, porque o objetivo da entidade não é obter lucro, é prestar serviços, mas não encontrei nenhuma grande crise, como já tive a oportunidade de dizer, Flávio, simplesmente adotei algumas medidas que eu entendia que, do ponto de vista administrativo, estavam equivocadas, mas administrativamente a ordem funciona muito bem, não é? É até um exemplo para nós, é um orgulho, até tive a oportunidade de destacar esse ponto em outros momentos. Nós temos um corpo de funcionários muito bom, muito competente, muito comprometido, que inclusive é alheio completamente às disputas e às decisões eleitorais. Então, isso é muito importante, porque quem quer que vença a eleição, qualquer que seja o grupo, há uma continuidade no serviço a ser prestado, são funcionários muito comprometidos, muito competentes. Então, administrativamente, a estrutura está muito equilibrada. E, do ponto de vista financeiro, nós estamos naturalmente buscando mais recursos. Por exemplo, como eu mencionei agora há pouco, temos a intenção, estamos reativando a Escola Superior de Advocacia, não é? Temos a intenção de já essa semana fechar um convênio para uma pós-graduação, já começamos a liberar o sinal de cursos telepresenciais, que são, na verdade, disponibilizados pela Escola Nacional de Advocacia, mas também temos já vários projetos em andamento para cursos locais, tenho já uma programação para um evento, um congresso ainda esse ano. Então, nós estamos tentando e, naturalmente, tentando reduzir alguns custos sem comprometer o serviço que é prestado ao advogado, né? Uma questão que sempre foi muito comentada por gestões anteriores da OAB, não só essa que encerrou seu mandato agora, o ano passado, no início desse ano, é a questão da inadimplência. Em que nível anda a inadimplência? Olha, nós estávamos, Flávio, no início da gestão, nós fizemos um estudo e a inadimplência beirava os 40%, né? E nós fizemos uma campanha que vem surtindo efeito, né? Eu creio que muito dessa inadimplência se deve embora, claro, não seja um motivo razoável para você deixar de pagar a sua anuidade, tá? Todos nós somos advogados, mas acho que muito disso se deve também a um descrédito que a instituição tinha perante alguns advogados, não é?
aquela questão, aquela velha discussão da chamada desobediência civil, de que os filósofos falam tanto, não é? E nós fizemos essa campanha, demonstramos que nós temos o serviço a ser prestado e estamos tendo um volume considerável, por enquanto, satisfatório, uma proporção boa de pagamentos na nossa tesouraria. Acho que os colegas advogados estão confiando realmente nessa proposta. Claro que também é preciso levar em conta que nós vivemos num estado pequeno, não é? O país está, embora com alguns avanços em certos momentos, mas ainda com grandes índices sociais negativos, e a nossa tentativa é não só conscientizar, mas principalmente dar os instrumentos para que o advogado possa exercer a sua profissão e, desse exercício, cumprir as suas obrigações com a ordem. Estamos aí com vários convênios em andamento, temos uma proposta aí muito boa de um plano de saúde para ofertar para os advogados, convênios com os mais diversos serviços e principalmente alguns projetos que vão, de alguma maneira, ampliar o mercado de trabalho do advogado. Falando em inadimplência, durante a campanha surgiu uma proposta do candidato Marcelo Brabo. Segundo ele, se ele tivesse sido eleito, ele iria implantar um sistema de anuidade zero, ou seja, o advogado não pagaria isso mediante um convênio com um banco, uma coisa assim. Você tem conhecimento disso? E se tem, isso é execuível? Isso é possível de ser aplicado? Esse projeto, na verdade, ele vem sendo adotado em outras seccionais. Em outros estados, não foi uma idealização local. O projeto que vem dando, ainda em fase experimental, mas vem dando certo em alguns locais. Nós já fizemos alguns contatos com algumas instituições nesse sentido e é uma lógica semelhante